Estamos quase no finalzinho da nossa série. Pastor Jailson começou uma série intitulada Esperança para Famílias Disfuncionais. E nós temos trabalhado com a história de José, desde o capítulo 37. E hoje nós chegamos ao 43. Pastor Jailson vai pregar ainda mais uma mensagem no domingo que vem para fechar essa série. Mas antes da parte final e o fechamento que ele vai trazer no domingo que vem, é a parte do filme que todo mundo espera, é aquele momento mais bonito da reconciliação para as famílias disfuncionais. Eu creio que a passagem de hoje, ela nos ensina como é que você se prepara para efetuar aquilo que vai acontecer na passagem seguinte. Tá? E isso tem que acontecer na nossa vida também, quando nós tratamos com pessoas com quem nós temos conflitos. Então eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer, de Gênesis 43, e depois nós então explicaremos esse texto à luz do que a gente já viu até agora. Gênesis 43 começa assim: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: deixe o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo nosso pai ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho.
Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Pastor Jailson, há 2 domingos atrás, pregou sobre o texto em que José estava preso, depois foi liberto da prisão quando ele revelou o sonho a Faraó e foi elevado à posição de segundo naquele reino. E uma das coisas mais marcantes que o pastor Jailson nos lembrou perto do final da mensagem é que José disse que Deus havia feito ele esquecer dos seus sofrimentos, quando ele deu o nome ao seu filho mais velho de Manassés, que significa esquecimento. Na mensagem passada, porém, eu disse que não é que tudo estava resolvido no coração de José. Prova disso é que 2 coisas acontecem que nos levam a pensar que José não tinha resolvido por inteiro. A primeira é que mesmo sendo um homem poderoso e podendo ir buscar sua família ou ir atrás dela, a gente não vê nenhuma evidência dele ir atrás. A impressão que dava é que essa história tinha sido apagada da sua memória, antes do que remexida. E segundo, quando seus irmãos se apresentam diante dele, a gente percebe que os seus sentimentos são chacoalhados, não é? Ele tem memórias amargas e o seu emocional então é atormentado. E eu disse então na mensagem passada que frequentemente o nosso passado nos atormenta. E a gente vê isso na vida dos 3 grupos principais aqui. Primeiro, Jacó. O patriarca Jacó tinha medo de perder o outro filho de Raquel, Benjamim. É por isso que ele nem sequer considera a possibilidade, no capítulo 42, de entregar Benjamim para conseguir Simeão de volta. Ele dá Simeão como perdido. Diz assim, esse não tem mais volta. Ele não quer nem arriscar. E ele também tem uma espécie de autocomiseração. Olha o sofrimento, olha o que vocês me fizeram, as minhas cãs, os meus cabelos brancos, olha como sou um homem sofrido. Então o passado, quando ele é lembrado a Jacó, ele traz medo e autocomiseração. Já os irmãos de José, que são filhos de Lia, eles mostram um senso de culpa. No capítulo 42, quando eles estão aprisionados, eles disseram assim: Deus está nos punindo pelo que nós fizemos ao nosso irmão. Senso de culpa é trazido à tona. E isso foi dito para que nós então entendêssemos como às vezes o nosso passado nos atormenta com essa ideia de pecado não resolvido. E José lutou para perdoar e teve uma primeira reação que foi bélica. O texto diz que ele falou rispidamente com os irmãos, depois fala que ele os acusou 4 vezes de serem espiões, e depois diz que meteu todos no cárcere por 3 dias. Então, a primeira atitude de todo mundo em relação ao seu passado não é boa. Todo mundo está atormentado pelo passado. Mas aí depois, no decorrer da passagem, a gente percebe reações contrastantes entre José, de um lado, e Jacó e os filhos de Lia, de outro. Por quê? Porque José é aquele que age com benevolência. Ele solta os seus irmãos, no capítulo 42, estamos falando ainda da passagem do domingo passado. Ele solta os seus irmãos e deixa apenas um, porque ele quer testar o caráter deles, para ver se de fato eles têm preocupação para com um irmão em aflição, como não tiveram com ele. E coloca o dinheiro de volta no saco deles para mostrar a benevolência. Em contrapartida, os filhos de Lia acham que estão sendo penalizados por Deus. Lembra quando eles encontram dinheiro, falaram assim: o que Deus está fazendo com a gente? Deus agora está nos colocando na situação de bandidos, de ladrões, nós não somos. Então eles se sentem penalizados por Deus. E Jacó então pensa o pior deles. Pelo finalzinho da passagem a gente deduz que Jacó os julga desonestos, porque Jacó fica com medo. Imagina a história de irmãos que disseram que perderam o irmãozinho mais novo 20 anos atrás, lá José, e agora disseram: fomos para lá, nós perdemos nosso irmão, nós trouxemos um monte de comida, e o senhor acredita que o dinheiro voltou? Jacó deve estar pensando que os seus filhos são um exemplo típico de desonestidade.
né? Então Jacó os julga como desonestos, como descuidados, afinal de contas eles perderam mais um irmão. Tem uma hora que José fala assim: vocês já me fizeram sofrer demais, não vou deixar Benjamim ir. Vocês perderam José e perderam Simeão. Então eles acusam de ser culpado pela perda de mais um irmão. E os considera não dignos de confiança, por isso que ele não quer entregar Benjamim. Então veja que contraste, né? Deus está trabalhando no coração de José de tal forma que José supera os sentimentos tristes e amargos do passado com benevolência. Ele está testando o caráter deles, mas ele está sendo benevolente, enquanto os demais ainda estão lutando. É verdade que os irmãos estão começando a mudar, eles estão reconhecendo a sua culpa, mas eles não conseguem interpretar a benevolência da parte de Deus sem associar a sua culpa. E Jacó então continua amargo. Bem, se essa mensagem passada tratou de Deus como aquele que nos conduz a enfrentar o nosso passado à luz do Evangelho, a passagem de hoje nos ensina outra coisa, nos ensina a trilhar um caminho de paz à luz do Evangelho. Paz é a palavra que norteou a nossa liturgia até agora e vai nortear toda a nossa mensagem, e tem uma razão para isso. A palavra paz, de acordo com vários estudiosos, é a palavra-chave desse capítulo. Em hebraico, a palavra shalom aparece 4 vezes no texto, embora a nossa tradução nem sempre deixe isso claro. Dá uma olhada no versículo 23. 43, agora nosso capítulo, versículo 23. O servo, o administrador, o mordomo da casa de José, diz assim: fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Esse fiquem tranquilos é paz. Shalom, no hebraico, paz. Fiquem tranquilos, estejam em paz. Né? Shalom era uma palavra abrangente que significava bem-estar, significava estar em comunhão, não ter nenhum entrave entre os irmãos e José. Depois no versículo 27, 2 vezes aparece de novo a palavra, mas como eu falei, a tradução não ajuda, não é que não ajuda, é que nós não falaríamos assim em português, por isso que eles traduziram do jeito que a gente fala. Olha só, 27 fala assim: ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? Quando ele diz como passavam, significa, perguntou se eles estavam em paz. E depois perguntou do pai, e o pai está em paz? Então, a palavra paz aparece várias vezes, e a última vez no versículo 28. Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem, isto é, está em paz. Shalom é a palavra da vez no capítulo 43. Por isso que eu intitulei essa mensagem A Busca da Paz. E eu quero que você observe que hoje nós vamos falar sobre como Deus de paz se dispôs à reconciliação conosco, entregando o seu Filho para que nos tornássemos perseguidores da paz com todos. Presta atenção, eu vou repetir. O Deus da paz se dispôs à reconciliação conosco, entregando o seu Filho para que nos tornássemos perseguidores da paz com todos. Nós temos que ser transformados por Deus, pelo Deus da paz, em pacificadores. É isso que essa passagem nos ensina. O Deus Salvador deseja fazer paz com pecadores, e é por isso que eu expliquei na liturgia que Jesus Cristo é propiciação, isto é, Ele recebe o castigo para que Deus nos trate pacificamente. Então Ele é quem apazigua a nossa situação de inimizade. Mas só que eu já falei na primeira mensagem que eu preguei nessa série, que foi em Gênesis 39, que quando a gente fala assim que nós queremos aprender a olhar para o Antigo Testamento de forma cristocêntrica, eu ensinei que cristocêntrica não é só a gente aprender o que Jesus Cristo fez por nós, mas também o que Jesus Cristo faz em e através de nós. Ser cristocêntrico, portanto, tem a ver não só com a obra de Deus em nosso favor, mas com a obra de Deus por nosso intermédio. Isso é o que o Evangelho faz. Ele não só nos justifica, mas Ele nos santifica. Ele não só nos perdoa dos nossos pecados, mas nos purifica dos nossos pecados. E é isso que eu quero trabalhar nessa mensagem aqui. Quero explicar como é que Deus quer nos fazer pacificadores, porque é assim que nós nos tornamos semelhantes a Ele. Inclusive, o texto da bem-aventurança fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando é que eles se veem parecidos com Deus? Quando eles são perseguidores da paz, quando eles estão em busca da paz. É isso que a gente vai olhar nessa mensagem.
Então, eu quero trabalhar com 3 cenas, e as 3 cenas vão nos ajudar a olhar para cada grupo de pessoas, ou pessoa, de forma separada. A primeira cena diz respeito a Jacó, a segunda cena diz respeito aos irmãos de José, e a terceira cena diz respeito a José. Então a gente vai aprender dos personagens diferentes aquilo que a Escritura nos ensina aqui. Primeiro de Jacó, depois dos irmãos de José, e depois do próprio José. Tá? Então a primeira cena eu intitulei assim: um pai forçado a enfrentar o medo. Um pai forçado a enfrentar o medo. Deixa eu explicar. Jacó era alguém que não queria abrir mão de Benjamim. Ele estava irredutível no final do capítulo 42. Mas a fome continuou. O início do nosso texto diz: a fome continuava rigorosa na terra. Aí ele diz para os irmãos: vai lá pegar comida. Aí disseram: não tem jeito, pai. O cara foi taxativo. Se o irmão mais novo não vier, não tem comida. Então Judá já toma iniciativa e diz assim: não tem jeito, vai ter que liberar Benjamim, senão não vai ter comida. E aqui Judá inclusive dá alguns detalhes sobre o que tinha acontecido, que a gente não aprende no capítulo 42. Tem alguns detalhes a mais, porque Jacó pergunta assim: mas por que vocês disseram para eles que tinha um irmão mais novo? Aí ele diz: claro, mas pai, não foi a gente, ele perguntou. Lembra, eles estavam sendo acusados de espiões, de mentirosos. Então ele começou a instigar. José trabalhou muito bem a história, José não é bobo não. Ele trabalhou muito bem a coisas. Então vocês têm parentes, vocês têm irmãos? Sim, temos. Como é que a gente ia saber que ele ia pedir para trazer? Eles se defenderam diante do pai. Então, nessa hora, Judá está tentando trabalhar com sentimentos de medo do pai, não é? E aí o que ele faz? Ele exorta o pai a abrir mão desse medo. Tanto é que ele fala assim, ó: se o Senhor enviar Benjamim, nós não vamos morrer, nem o Senhor, nem nós, nem os nossos filhos. Fala de 3 gerações. É significativo, é colocando sobre os ombros do patriarca a responsabilidade de resolver por vida, antes do que por morte. Assim, ó, tá contigo, pai. Versículo 8, ele coloca essa responsabilidade sobre os ombros do pai. No entanto, a parte mais significativa desse começo do texto é o verso 9. É quando Judá se coloca responsável pela vida do seu irmão mais novo. No hebraico ele está dizendo literalmente assim: eu vou ser penhor para ele. Em outras palavras, eu vou ser aquela garantia de que ele vai ser vivo, né? Se ele não voltar comigo, o Senhor faça o que o Senhor quiser. Eu sou culpado até o fim da minha vida. Ele estava colocando a sua vida e a vida da sua família em risco por causa dessa preocupação com Benjamim. O que é bonito disso, e aí a gente começa a perceber a mudança que Deus vai operando na vida dos irmãos de José, é porque esse Judá é o mesmo que no capítulo 38, como o pastor Jailson já pregou, é aquele que deu um penhor para a mulher com quem ele se deitou à beira do caminho, que ele achava que era uma prostituta. Mas para quê? Para benefício dele. Penhor ali tem tudo a ver com os seus benefícios, os seus interesses, os seus prazeres transitórios. Penhor aqui tem a ver com perder as coisas mais preciosas, inclusive a sua vida e o cuidado de sua família. Então Deus está trabalhando na vida de Judá e fazendo com que penhor tenha outro significado para ele. Não é mais garantir proteção de sua reputação, mas pelo contrário, colocar a sua reputação em jogo. Aqui Deus mostra o início desse trabalho. E é curioso que Rúben, que era o filho que havia dormido com a serva de uma das esposas do pai, Rúben não é ouvido quando ele oferece a vida da sua família. Os meus filhos estão na sua mão. No final do 42, Rúben faz uma oferta e o pai diz: nada disso. Curioso, Jacó, quando faz a oferta, o pai aceita. Talvez porque Judá fosse um filho que tivesse melhor em termos de relacionamento com o pai. Mas o ponto é que o autor dessa narrativa quer mostrar para a gente quem é que vai começar a liderar essa família. Judá. Não é o primogênito, que nem na história de Jacó. Não é o primogênito, Rúben, mas é o 4º filho, Judá. Quem diria que o 4º filho seria o líder da família? Aqui a gente percebe como Jacó é o tipo... no versículo 11 a 13, eu quero mostrar como Jacó é o exemplo de quem provê compensação para a reconciliação. Olha o que ele faz. A partir do versículo 11 ele diz assim: tá bom, se tem que mandar Benjamim, não tem jeito, mas faz o seguinte: vão com bastante produtos e presentes. Levem tanto dinheiro que voltou, quanto dinheiro para comprar de novo. Isto é,
Deem um jeito de limpar a barra de vocês, a imagem de vocês. Vocês saíram de lá como se fossem gente desonesta. Então voltem e mostrem que vocês estão submissos àquele Senhor. Inclusive a ideia de um presente é de se mostrar submisso. Jacó é bem típico desse tipo de gente. Eu não sei se você se lembra da história em que Jacó teve desavença com seu irmão Esaú. E quando ele quer restaurar a sua paz com Esaú, sabe o que ele faz? Ele manda presentes na frente. Porque ele quer compensar pela sua injustiça. Jacó raciocina assim. Isso aqui, na minha opinião, é um exemplo perfeito de como nem sempre nós sabemos nos relacionar com as pessoas baseado no Evangelho. A gente quer compensar algum infortúnio por intermédio de presentes. A gente acha que no relacionamento com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso irmão, com mãe, com quem quer que seja, como a gente pisou na bola, a gente tem que fazer um pouco de coisa boa agora para dar aquela contrabalanceada. Aí vai dizer, tudo bem, tá bom, vai. A gente quer compensar nossos erros com presentes, com atitudes generosas, com uma espécie de compensação, né? E essa é uma atitude de quem se relaciona com os outros baseado em justiça. Isso é pensar em relacionamento baseado em justiça. É botar na balança, eu fiz algumas coisas erradas, mas eu também fiz umas coisas boas, né, mãe? Esse é o típico pensamento pagão de quem se relaciona com o outro baseado em justiça, não em misericórdia. Não em misericórdia. Em outras palavras, o relacionamento que Jacó tem com os outros ainda é um relacionamento eminentemente legalista e não evangélico. Ele se relaciona baseado em justiça, não em misericórdia. E o último verso dessa primeira parte, dessa primeira cena, versículo 14, em que Jacó fala palavras aparentemente, pelo menos ao meu ver, contraditórias. Olha o que ele diz no verso 14. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Eu digo contraditória porque assim ele faz uma oração bonita, que o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, seja benevolente para com vocês e voltem todos os irmãos. E aí no final, ao invés de dizer assim, e assim seja, ele diz, mas se também os filhos todos morrerem, se eu ficar sem filhos, então eu vou ficar sem filhos, paciência. Você percebe o senso de autocomiseração, de autopiedade? Ele tem pena de si mesmo. E é aqui que eu vejo algo muito negativo. Pena de si mesmo porque se ele ficasse sem filhos, significa que os filhos estariam mortos. Mas ele não fala se os filhos estarão mortos, vai ser muito ruim. Não, ele está pensando em si. Se eu ficar sem filhos eu ficarei. Olha o sentimento de piedade de si mesmo. Né? Além do que, ele é muito incrédulo, porque ele chama Deus de Todo-Poderoso, mas Deus havia dito para ele, lá naquele contexto da visão que ele teve da escada, no qual desciam, subiam seres angelicais, né? Aquela visão da escada, Deus disse para ele, você vai ter uma descendência numerosa. Deus tinha prometido para ele, como tinha prometido para Abraão, para Isaac, Deus tinha prometido para ele que ele teria uma descendência numerosa. Como é que ele pensa que vai ficar sem filhos? Olha a incredulidade de Jacó. Jacó não atende à promessa de Deus, tanto é que no capítulo 46, que está fora da série, nós não vamos conseguir explorar o finalzinho da história. Deus vai chamar Jacó ao Egito, e quando Jacó tem que descer ao Egito, uma das coisas que Deus faz é renovar a aliança com ele, para que ele não seja incrédulo, mas crente. Jacó, vai para o Egito, eu não vou deixar você ficar lá, você vai voltar um dia para a terra, e você vai ter numerosa descendência. As duas coisas que Deus prometerá a Abraão, terra e descendência, Deus renovou a aliança com Jacó, porque Jacó era incrédulo. Eu estou destacando isso porque eu sinto que frequentemente nós agimos assim. Nós agimos com autocomiseração e com incredulidade quando nós olhamos para os conflitos nas nossas famílias disfuncionais. Presta atenção em como a gente destaca o nosso sofrimento. É difícil, viu, pastor? Olha, o senhor não sabe a barra que eu estou enfrentando. Percebe? Como a gente foca em si. Olha, não é fácil. Não é fácil, pastor. O senhor precisa ver como não é fácil. Não tem a ver com o pecado e como Deus é ofendido. É como eu estou sofrendo. É difícil, você precisa ver como é difícil. Isso é autocomiseração. Nós somos assim com frequência. Igual o velho Jacó. Igual.
e frequentemente também incrédulos com respeito àquilo que Deus pode fazer. Por exemplo, a gente não enxerga os conflitos nas nossas famílias como sendo oportunidades. Oportunidade para conhecer melhor a Deus, um Deus de paz. Oportunidades para que a gente tenha o nosso pecado exposto. Olha que maravilha como Deus faz a gente crescer quando esses conflitos expõem o nosso pecado. Oportunidade para a gente se sentir mais unido ao corpo de Cristo. E nessas horas de conflito a gente precisa se sentir mais unido a quem é de Cristo. Oportunidade para a gente ser equipado a servir melhor quem sofre. Dizendo assim, eu já passei por isso também, eu sei como é difícil, mas deixa eu te fortalecer, meu irmão. A gente não enxerga isso como oportunidade. A gente diz assim, não é fácil, viu, pastor? O senhor não sabe, mas é difícil. Autopiedade, a gente sempre se sente o tadinho. O tadinho. Isso revela a nossa incredulidade e o nosso orgulho. Segunda cena. Agora nós vamos falar dos irmãos de José, tá? E eu coloquei o seguinte título para essa segunda cena: irmãos cujo medo se transformou em encanto. Irmãos cujo medo se transformou em encanto. A gente percebe isso porque a partir do versículo 15, o que acontece é que eles chegam na casa de José, e assim que eles chegam na casa de José, e José percebeu de longe que eram eles, falou assim, leva eles para minha casa, eu quero almoçar com eles hoje. Assim que o mordomo, o administrador, chega para eles e diz, vocês vão para casa, vão pegar a gente. A primeira reação deles não é, oba, vamos ter festa, não é assim. Por quê? Existem razões para isso, lembra? Eles achavam que tinham sido armados, nessa questão de colocar o dinheiro no saco sem a gente ter essa intenção. Segundo, a história já mostrava que governantes egípcios tinham cárcere nas suas casas. O próprio José tinha sido preso no cárcere do oficial da guarda. Então eles pensaram que eles seriam acusados, escravizados e roubados dos seus jumentos. Olha como eles reagem à benevolência, eles continuam amedrontados. Senso de culpa cega a gente. Senso de culpa cega o nosso juízo. A gente ainda se sente amedrontado com todo tipo de cuidado que Deus tem na vida da gente. E é isso que eles estão fazendo, eles estão expressando, ao invés de gratidão, eles estão expressando medo, porque eles têm ainda senso de culpa. Mas aqui eu vejo como o narrador, ele parece que vira a mesa com uma certa ironia. Por quê? Porque os irmãos que haviam proporcionado medo ao jovem José, medo de ser escravizado, agora eles é que estão sentindo medo por causa de José de serem escravos. Há uma virada de mesa aqui, né? Aquilo que tinha acontecido antes acontece, se volta de novo a eles. E aí, Deus coloca uma pitada de ironia a mais que é extraordinária. A frase mais evangélica, cheia do evangelho, em todo o capítulo, vem da boca de um gentil, de um egípcio. Versículo 23 é a frase mais teologicamente rica, vamos dizer assim, e vem da boca de um egípcio. Olha o que diz o verso 23. Ele fala, fiquem tranquilos, lembra? Paz, shalom, que vocês tenham paz, disse o administrador. Não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, olha a ideia do Deus da aliança. O Deus de seu pai foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Essa frase aqui é uma evidência de que Deus usa um gentil para ensinar sobre o Deus de Israel para os filhos de Israel. Olha que ironia. Quem é que ensina sobre o Deus de Israel? Um gentil para os filhos de Israel. Literalmente os filhos de Israel, né? Os filhos de Jacó. E aqui a gente vê algumas coisas acontecendo que mostram essa transformação. Primeiro, ele diz que ele recebeu o dinheiro deles. Com isso, não significa que ele de fato miraculosamente recebeu o pagamento enquanto um outro dinheiro estava no saco deles. Provavelmente o que o texto quer dizer é que ele estava na trama junto com José. No capítulo seguinte, 44, que vai ser exposto no domingo que vem, a gente vê lá como José dá orientações para o mordomo. Então esse administrador ele participa junto com José desse esquema todo, tá? Mas o interessante não é é como ele foi usado. A questão é que ele ensina sobre Deus de uma forma muito improvável ao povo de Deus. É provável que esse servo tenha sido ensinado por José a falar desse jeito.
É bem possível que ele não soubesse toda essa teologia, mas o ponto é o que o narrador quer nos ensinar sobre Deus se fazer conhecido às pessoas menos improváveis. E a nos ensinar verdades através das pessoas menos improváveis. Isso já tinha acontecido na história dos patriarcas e acontece em toda a escritura. Lembra Abraão, que fala que Sara é a sua irmã? Aí depois Abimeleque, um pagão, chega para Abraão e dá uma lição de moral para ele. Isaac faz a mesma coisa, mente sobre a sua esposa e leva uma lição de moral do seu do pagão, do outro Abimeleque na história dele. Lembra de Jonas? Jonas é alguém que não pede a Deus na hora da tempestade para que a tempestade seja apaziguada, então ele não ora e ele pede que seja jogado fora do barco. Os marinheiros é que demonstram compaixão e tentam remar e resolver e jogar fora peso desnecessário para ver se eles mantêm Jonas vivo. E no final, quando não tem jeito, eles prestam culto ao Deus verdadeiro. Olha que ironia. Os marinheiros pagãos estão adorando, estão tendo compaixão, enquanto Jonas, o profeta de Deus. Pensem como Jesus ensinou aquela história do centurião romano. Ele fala assim para Jesus, Jesus teria compaixão do seu servo. E aí Jesus fala, vou lá, não, o senhor não é digno, eu não sou digno de receber o senhor. Eu sou chefe, eu entendo como é que funciona, dê a ordem que está tudo certo. Aí Jesus fala assim, não encontrei fé em Israel igual desse centurião. Olha o que Jesus está ensinando. Lembra os samaritanos nas parábolas de Jesus? O tempo todo, em toda a escritura, Deus está ensinando que frequentemente Ele se revela às pessoas mais improváveis, para que nós sejamos escancarados com a verdade de Deus. Escancarados com a verdade de Deus. Em segundo lugar, fica claro aos irmãos que a vida transparente de honestidade e sacrifício pela família lhes traria benefícios. Antes eles tinham sido desonestos com o irmão, né? E aí sofreram tudo isso. Agora eles são honestos em trazer dinheiro de volta e imediatamente Simeão é libertado. O narrador está explicando para a gente, está vendo como vale a pena ser honesto e transparente? Está vendo como vale a pena ser benevolente, ser justo? Então Simeão é trazido de volta como prova da retidão deles. De novo, um gentio está ensinando a eles sobre fidelidade. E aí, essa cena termina com eles lá no banquete, eles prestam a honra a José. Quando José entra, eles ainda não sabem que é José, né? José ainda, a identidade dele ainda está velada. Eles prestam honra a José. E aí, no decorrer do banquete vai acontecer algumas coisas muito extraordinárias. E ele caminha para o final, eles espantados, porque eles foram colocados na mesa na ordem exata, do mais velho para o mais novo. Como é que eles sabiam? José provavelmente disse assim, Rubem ali, depois vem Simeão, depois Levi, depois Judá, dando a ordem certa do mais velho para o mais novo. Mas eles ficaram espantados. O que é curioso dessa história? É que a graça de Deus faz isso na vida de famílias disfuncionais. Ela leva a gente do medo ao encanto, de nos sentirmos frágeis a ficarmos maravilhados. É isso que Deus está fazendo na vida dos irmãos de José. E é isso que Deus pode fazer na sua vida, quando você é receptor da graça de Deus, para a solução de problemas em famílias disfuncionais. Por último, última cena. Agora José. Aqui a gente vê um José disposto a perdoar. Por quê? O texto mostra três coisas no início que eu acho que são evidências de um pacificador. José é um pacificador. Primeiro, porque ele tem um espírito de reconciliação. Por espírito de reconciliação eu quero dizer assim, ele fala paz agora mais do que todo mundo na história. Versículo 27, ele fala da paz 2 vezes. Olha lá, eu já li esse texto com vocês. Ele pergunta sobre a paz deles, como é que vocês estão? Estão em paz? E pergunta sobre o pai está em paz? Versículo 28, eles respondem que está tudo bem. E no 29, ele profere uma palavra incomum de graça, uma espécie de bênção para o seu irmão mais novo, Benjamim. Ele fala assim, Deus lhe conceda graça, meu filho, né? Tratando-o com caridade, com amor, graciosamente. O que isso revela? Revela um desejo de ver a sua família prosperar. Engraçado, paz, graça. Você lembra de algum apóstolo escrever assim nas suas cartas? Não era assim que Paulo, os apóstolos começavam as suas cartas, né? Graça e paz, que é o que a gente enxerga aqui nessa passagem. Segunda coisa que a gente vê de um pacificador
é que ele aqui a gente vê na passagem um vislumbre de purificação. Diz que os egípcios não se misturaram. Na hora de comer, os irmãos de José ficaram de um lado, e José e os egípcios de outro. E aí, porque eles não podiam se misturar, isso era desonroso. A gente não sabe se era exatamente por razões de rituais ou por questões sociais de superioridade. Mas a verdade é que os egípcios não podiam se misturar. Lá na frente, José vai dizer para eles uma coisa muito curiosa, vai dizer para eles assim, quando perguntarem, quando já estão reconciliados, já foi revelado que José é o irmão, quando o faraó perguntar para vocês, quem vocês são, o que vocês fazem? Falem o seguinte, falem que vocês são pastores. Por quê? Porque os egípcios não vão gostar, não vão se misturar com vocês, vão colocar vocês na terra de Gósen. José está preparando os seus irmãos, a sua família, para eles serem separados de mistura com os egípcios. Olha só que interessante. Ele está preparando para que eles não sejam misturados com impiedade. E a terceira coisa que eu vejo é que a própria refeição é um emblema de comunhão. O que ele quer ter com os seus irmãos, outrora traidores dele? Uma refeição. Ele quer ter uma refeição com eles. Então isso revela o desejo de estar em comunhão. É verdade que no finalzinho do 34 tem uma frase aqui que tem duplo sentido. E eles festejaram e beberam à vontade. Beberam à vontade e beberam e beberam. Dá para entender o que vai acontecer? Beberam e beberam e beberam e já entendeu, né? Alguns comentaristas sabiamente dizem assim, é provável que José tenha feito isso, porque no dia seguinte ele vai criar uma história que o esquecimento deles favoreceria eles acreditarem na história. Que é a história de colocar o copo no saco de Benjamim, como se Benjamim tivesse roubado isso. Ninguém provavelmente lembraria do que tinha acontecido exatamente. Mas, isso é depois. Agora, o importante é entender que José os recebe com festa. E festa é sinônimo de comunhão. Então, aqui nós vemos um José diferente dos seus irmãos, diferente de Jacó, alguém que quer a reconciliação, mas baseado em graça, em benevolência de Deus, antes do que em compensação. Inclusive, ele tem um espírito muito curioso aqui, no versículo 30 e 31, quando ele vê o seu irmão caçula, diz que ele não aguenta, não segura as emoções, ele corre para algum lugar para poder chorar. Depois ele volta, enxuga as lágrimas, volta e diz assim, sirvam a refeição. A gente vê aqui um certo símbolo do que acontece quando alguém entendeu a graça de Deus no seu conflito, no seu problema familiar. Ao invés de você ficar na autocomiseração, você enxuga as lágrimas e vai servir. É isso que José faz. Ele sai em meio ao seu sofrimento, ele não fica assim, se eu perder os meus filhos, perdi os meus filhos. Não existe autopiedade. Ele enxuga as lágrimas e volta para servir. Porque ele é um exemplo, um ícone do que o nosso Salvador vai fazer. Nosso Salvador não fica na cruz dizendo assim, ai gente, dói demais, vocês não sabem como dói. Pelo contrário, a gente vê o Salvador na cruz dizendo o quê? Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, cuide dela. E você, Maria, tenha cuidado dele. Ele está preocupado com os outros. Ele ora, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Percebe que em meio ao sofrimento, ao invés de estar falando das suas angústias, ele está cuidando dos outros, ele está servindo os outros. Salvador nos ensina o que a gente faz em tempos de angústia. A tentação é voltar os olhos para o nosso umbigo. E ele ensina que quando a gente é cheio da graça do Espírito de Deus, nós não focamos em nosso sofrimento, mas estamos dispostos a servir. E aqui eu quero falar um ponto importante sobre como essa passagem prepara para o último sermão que o pastor Jailson vai pregar. Eu li um autor essa semana, Robert Jones, um livro chamado Em Busca da Paz, em que ele ensina uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, tem pessoas que têm dificuldade de entender se a gente deve ou não deve perdoar quando alguém pediu perdão ou quando não pediu perdão. Porque tem texto na Escritura que fala que a gente tem que perdoar. Quer ver? Abre, por favor, a sua Bíblia Abra a sua Bíblia em Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Eu só vou dar um exemplo de cada. Tem mais, mas eu vou dar um exemplo de cada. Marcos 11, 25. Diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O texto não fala que houve qualquer confissão por parte dos que lhes ofenderam. Só fala assim, quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, isto é, se vocês estiverem sentindo assim, puxa vida, o fulano foi desonesto comigo, perdoem-no.
texto fala que na hora da oração você tem que ter espírito de perdão. Por outro lado, abrem Lucas 17. Lucas 17, versos 3 e 4. O texto fala assim: se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Percebe que aqui o perdão é condicionado a ele arrependido pedir perdão. Se ele pedir perdão, perdoa-lhe. Se foi 7 vezes, mas ele pedir perdão, perdoa-lhe. Então, eu perdoo só quando alguém pede perdão, ou perdoo independente de pedir perdão? Esses textos parecem que se contradizem e tem pessoas que têm conclusões diferentes. Esse autor me ajudou a colocar de uma maneira muito simples como é que a gente combina esses dois textos de forma coerente. Ele fala que perdão tem 2 níveis. Um primeiro nível que é interno, que tem a ver com uma disposição interior. Ele foca no relacionamento com Deus e ele é incondicional. O meu espírito não é de amargura para com quem me ofendeu, mas ele é de desligar essa pessoa, no sentido de não atrelar essa pessoa ao meu sentimento de dor, de sofrimento. Então, primeiro a gente tem que aprender a ter disposição interior para perdoar alguém. E o nível 2 de perdão que ele fala, já é aquele que você reconcilia pessoalmente com alguém, que já tem um foco horizontal, não é? E esse é condicional. Se o primeiro é incondicional, o segundo é condicional. Você não fala assim, ó fulano, avisa para ele que ele já está perdoado. Não, ele não restaurou ainda. Não menospreze a importância dele vir confessar o seu erro. Você não manda dizer para ele que ele está perdoado, porque ele precisa vir confessar o seu pecado. E aí sim você o libera do peso, da culpa. Em termos de relacionamento é assim que funciona. Você não perdoa no relacionamento, você não diz do seu perdão no relacionamento antes de haver confissão. Porque perdão requer confissão. Mas internamente o assunto está resolvido. Existe uma disposição interior que prepara a gente para uma reconciliação entre pessoas. As duas coisas são verdadeiras. E isso pode ser visto claramente no próprio Deus. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz depois que você confessou o seu pecado? Não. Porque Jesus Cristo já era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. A sua disposição por perdoar já estava lá desde o princípio. Só que Ele ainda nos ordena a fazer o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele ainda exige que a gente confesse. Ele ainda exige que a gente peça perdão. Por quê? Porque a restauração oficial de um relacionamento acontece mediante confissão. Eu estou explicando isso a vocês porque isso foi muito útil para mim entender como é que Deus vai trabalhando no coração de José e como Ele tem que trabalhar no nosso coração. Primeiro Ele nos ensina acerca daquilo que Deus fez por nós e como é que nós temos que ter disposição interior em relação ao próximo. Isso é pré-requisito para a gente realmente ter um encontro com alguém e dizer assim, perdoa-me, está perdoado. Isso é pré-requisito. Se o coração de José não estivesse disposto, como esteve aqui, não haveria condições de perdoar os seus irmãos nos capítulos seguintes. E então eu termino essa passagem, essa mensagem, falando que o Deus pacificador, Ele não quer só trazer paz para nós, Ele quer nos transformar em pacificadores. E é isso que a gente tem falado aqui ao longo dessas mensagens sobre esperança para famílias disfuncionais. Ele não quer que você diga assim, tudo bem, vai, eu não ligo, e se afaste. Lembra? Se afastar e não ter mais contato é igual o José quando está no Egito, não tem contato com a família. Parece muito bom, resolve muito bem, né? Errado. Isso é esconder o sol com a peneira. Tapar o sol com a peneira é achar que as coisas estão resolvidas quando não existe confrontação, quando não existe confissão, quando não existe liberação de culpa. Por isso que Deus quer nos transformar em pacificadores. E como é que Ele faz isso? Primeiro Ele faz isso mostrando como Ele foi quem fez isso primeiro. O que a gente vai celebrar hoje aqui? A gente vai celebrar uma refeição de quem está disposto a ter comunhão conosco. Mesmo nós sendo pecadores. Nós vamos ter uma refeição que nem José fez para os seus irmãos. Uma refeição que expressa a disposição do nosso Deus de estar em comunhão conosco. Ele nos convida a uma refeição
que nos nutre e uma refeição que absorve a culpa de nossas desavenças. Quando a gente come esse pão, quando a gente bebe esse cálice, nós estamos dizendo para Deus que Jesus Cristo absorveu as nossas desavenças. É por isso que a gente pode ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. É importante nós entendermos a ceia como sendo o símbolo de tudo que Deus exige de nós. Ele faz primeiro. Ele faz primeiro. Ele faz como aquele que nos possibilita e como quem nos oferece o modelo de como fazer. Mas Ele não quer só que a gente agradeça a Deus porque Ele nos perdoou. Ele quer nos transformar em pacificadores. Por isso eu termino dizendo, a Escritura está cheia de textos que fala que você tem que buscar a paz. Romanos 12:18 fala que no que for possível tendes paz com todos os homens. Todos, inclusive os que te ofenderam. Todos. Significa que você vai ser bom amigo de todo mundo? Não. Frequentemente a gente experimenta uma situação em que nós não conseguimos ganhar o coração do outro, mas nós tomamos a iniciativa, nós vamos atrás. Uma coisa que eu aprendi na leitura desse livro aqui, é que ele fala assim, se você pecou contra alguém, você vai atrás e pede perdão. Presta atenção que você tem que ouvir isso aqui. Se você pecou contra alguém, você vai atrás para resolver. Mateus 5:23 fala, quando você está oferecendo sacrifício, você lembrou que seu irmão tem alguma coisa contra você? Vai lá e reconcilia-se com ele. Mas, se o seu irmão pecou contra você, você também vai lá e toma iniciativa. Se um irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Em outras palavras, é responsabilidade sua ir atrás e se reconciliar. Quer você seja o ofensor, quer você seja o ofendido. A Escritura ensina a gente a, em resposta ao Deus reconciliador, pacificador, sermos também pessoas pacificadoras. É por isso que a gente leu aqui na liturgia, Romanos 14:19. Olha só que texto bonito. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e a edificação mútua. É isso que eu espero ver na vida de pessoas que estão sendo transformadas pelo Evangelho. Enquanto a gente nutre rancor, enquanto a gente prefere não ter contato, enquanto a gente prefere longe da vista, nós não aprendemos o Evangelho da paz. Gente que foi impactada pelo Evangelho da paz, não só quer agradecer a Deus por ter feito paz por intermédio de Jesus, mas porque está sendo transformado em gente pacificadora. É isso que você precisa. É isso que eu preciso. Por isso nós vamos orar e rogar isso ao Senhor. Pai do céu, há tanta coisa nessa passagem para nós aprendermos. Pedimos que o Senhor nos ajude a meditar nessa semana. A refletir sobre as vezes em que nós preferimos nos afastar de quem nos machucou. Das vezes em que a gente prefere isolamento, das vezes em que a gente trata com rancor, das vezes em que a gente nutre amargura. Nós temos sido pessoas que às vezes têm medo de buscar reconciliação, como Jacó tinha, que não quer arriscar para encontrar paz. Nós às vezes somos julgados pelo senso de culpa, como os irmãos de José ainda se julgavam. Nós temos perdido de desfrutar o melhor do Evangelho em nossas vidas, Senhor. Por isso, perdoa-nos e conduz a cada um de nós num caminho de paz. Ensina-nos a nos relacionar uns com os outros não baseados em justiça, mas em misericórdia. Faz-nos tomar iniciativa para promover a paz entre pessoas que se ofendem. Usa-nos como pacificadores. Essa é a nossa prece. E nós a fazemos em nome de Jesus, a propiciação dos nossos pecados. Amém.